Muito bem, irmãos. Vamos agora ao livro de Mateus, capítulo de número 7. Estamos agora inaugurando o capítulo 7 nessa série de exposições que temos feito desde o capítulo 5. Hoje vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos instrui, que nos educa, que nos corrige. Que a tua palavra, ó Deus, nessa hora seja instrumento do teu Espírito para nos aperfeiçoar, para que possamos, ó Deus, nos tornar mais semelhantes a Jesus. Abençoa-nos nesta hora, oramos em nome dele. Amém. Só ajustar aqui o retorno. Está muito alto para a gente aqui dentro, eu acho, o meu microfone, né? Está vazio, então parece que fica mais alto. Bem, eu dei o título dessa mensagem de acordo com as duas primeiras palavras desse texto: não julgueis. O que Jesus declara aqui nesse texto é talvez um dos versos mais citados da Bíblia. Cristãos e não cristãos usam esse versículo aqui quase que indiscriminadamente, né? Todo mundo gosta de usar a frase: não julgueis para que não sejais julgados. Eu creio que é um dos versos mais citados. Inclusive, os não cristãos se valem dessas palavras de Jesus muitas vezes. Esse é um dos versos mais preferidos por quem não quer ser criticado, por quem não quer ser reprovado, por quem não quer nem sequer ser aconselhado a respeito de alguma coisa. Na opinião de muita gente, ninguém tem moral para falar de ninguém, porque todos são pecadores. E é lógico, a gente tem que admitir que todos são realmente pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Como disse Jesus para aqueles acusadores da mulher adúltera, lá em João capítulo 8, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, de fato, todos nós somos pecadores. Mas será que, por sermos todos pecadores, não podemos, em hipótese alguma, elaborar qualquer juízo ou crítica em relação ao comportamento das pessoas? Será que é isso que Jesus está nos ensinando? A gente tem que admitir também que todo o sistema judiciário é imperfeito. E a gente tem visto isso no contexto do nosso país. Mas imagine como seria o mundo, como seria o Brasil, se não houvesse processos legais de julgamento para averiguar se alguém é ou não é culpado por um crime. Imagina se não houvesse isso. O mundo com certeza seria muito pior do que é hoje. O Brasil seria muito pior do que é hoje se não houvesse nenhum sistema judiciário. Para que a vida em sociedade seja minimamente possível, minimamente viável, é necessário que os erros sejam constatados e sejam reprimidos. Senão, tudo seria permitido e a vida humana, obviamente, estaria em risco.
O mesmo vale também em relação à igreja. As igrejas que negligenciam o devido tratamento ao pecado dos membros são igrejas que estão fadadas à autodestruição. Talvez vocês que estão me ouvindo, nesse momento, se lembrem de alguma história, alguma igreja que, por não ter tratado o pecado dos seus membros, veio a ruir, veio a se dividir, enfim. Várias coisas podem acontecer quando o pecado dentro da igreja não é tratado devidamente. É absolutamente necessário que o pecado seja identificado e seja também tratado. Obviamente, eu creio que nesses versos, Jesus não está dizendo que toda forma de julgamento é pecaminosa. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que toda forma de julgamento é pecaminosa. E ele também não está dizendo que é necessário ser absolutamente isento de falhas para estar qualificado para emitir um juízo. Porque realmente, se esse fosse um critério, se o critério para emitir um juízo é ser absolutamente isento de pecado, então realmente não teria como ninguém emitir juízos, nem na esfera secular, nem na esfera eclesiástica. Porque todos nós somos pecadores. Jesus não está condenando toda forma de julgamento e também não está dizendo que nós temos que ser absolutamente isentos para estarmos qualificados para emitir juízos. O que Jesus está condenando então? Jesus está condenando, meus irmãos, particularmente o pecado que temos de medir uns aos outros com a nossa régua e julgar uns aos outros segundo as nossas leis pessoais. É isso que Jesus está condenando aqui. A nossa natureza pecaminosa nos inclina para a posição de juízes. E como juízes, nós nos sentimos senhores e donos da verdade. E por isso nós nos sentimos, então, superiores aos outros e qualificados para vestir a toga e condenar aqueles que nós julgamos estar em pecado. Jesus está denunciando algo extremamente comum e natural na vida dos escribas e fariseus da sua época, mas que continua a ser, infelizmente, muito comum e muito natural nas nossas vidas, nas nossas igrejas, hoje em dia. Mais do que condenar, entre aspas, o mau hábito de falar mal uns dos outros, ou mais do que condenar o, entre aspas, comportamento impróprio de averiguar a vida dos outros, o que Jesus faz aqui é o que ele fez ao longo de todo o Sermão do Monte até agora. Ele está condenando a atitude interna do coração. E no caso desse texto especificamente, a atitude interna do coração de se autoconsiderar justo, de se autoconsiderar superior em relação aos outros e, consequentemente, expor isso através de maledicência, expor isso através de fofoca e, enfim, em outros contextos também. Nós, infelizmente, estamos sempre muito bem dispostos a encontrar pecado nos outros. Temos até certa perícia em detectar nos outros falhas morais e falhas de caráter. E veja, até os pecados que não existem a gente acaba encontrando. Ou não é do tamanho que muitas vezes a gente imagina que são. Nós somos peritos em detectar nos outros, porque em nós mesmos nós temos a tendência de encontrar justiça e virtude. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e para o nosso coração, a nossa tendência
é de nós nos considerarmos justos e virtuosos, e isso é uma grande hipocrisia. Isso é uma grande hipocrisia. Jesus, como nós bem sabemos, morreu na cruz pelos nossos pecados. Na cruz, os nossos pecados foram pagos e foram perdoados. Os cristãos estão, de fato, segundo a palavra de Deus nos diz, estão isentos da condenação perante o tribunal de Deus, porque Cristo tomou para si as suas iniquidades. Mas acontece que nós continuamos pecando. Na cruz ele resolveu o problema. Estamos isentos da culpa. Foi retirado de sobre nós o domínio do pecado. Mas Deus ainda não retirou a presença, a possibilidade de pecar. A presença do pecado e a possibilidade de pecar. E aí então vem o problema. A gente não sabe lidar com o pecado uns dos outros. Em relação aos nossos próprios, a gente tem certa tranquilidade, pelo menos os cristãos. Não, eu sei que meus pecados foram pagos e perdoados por Jesus, mas eu não sei aplicar a mesma verdade quando se trata do pecado do meu próximo. Esse é o grande problema. Bem, esse texto nos ensina, Jesus nos ensina através dele, como nós não devemos agir em relação ao pecado dos nossos irmãos. Como nós não devemos agir em relação ao pecado dos nossos irmãos. Vamos ver isso rapidamente. É uma mensagem simples que ele nos coloca aqui. A primeira coisa, nós não podemos julgar nossos irmãos como se nós fôssemos juízes. Nós não podemos julgar os nossos irmãos como se fôssemos juízes. No versículo 1 ele diz que se nós julgarmos os nossos irmãos como juízes, o que vai acontecer? Nós também seremos julgados. Então, assim como nós achamos que temos o direito de vestir a toga e julgar o pecado do outro, quando fizermos isto, o outro fará o mesmo. É a questão da reciprocidade. Quando nós semeamos alguma coisa, nós acabamos colhendo na mesma intensidade, na mesma quantidade, aquilo que nós acabamos semeando. Então, se nós julgarmos como juízes, nós também seremos julgados desta forma. E ele diz ainda no versículo 2 que o mesmo critério que nós usarmos para julgarmos o nosso próximo será também usado em relação a nós. E com certeza nós não queremos ser julgados com o mesmo critério que nós utilizamos para julgar aos outros. Se nós formos muito honestos com a gente mesmo, nós vamos perceber que os nossos critérios não são os mais santos e justos. A gente vai perceber que, de fato, a gente tem uma atitude pseudo-cristã quando nós fazemos isto. E muitas vezes até usamos a palavra. Só que nós acabamos, como a gente vai ver mais adiante, fechando os olhos para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida. Então, nós não podemos, e há uma força muito grande aqui. No português fica um pouco mais comum esse não, né? Não. É um não como qualquer outro, mas no texto original há um peso muito grande nesse não. É um não muito, muito intenso. Não faça isso em hipótese nenhuma. Não julgue dessa forma. Não julgue mediante as suas próprias leis. Não use critérios pessoais para julgar o seu irmão. Não faça isso em hipótese alguma.
A segunda coisa que Jesus diz para nós não fazermos é a seguinte: nós não podemos cuidar do pecado dos nossos irmãos sem antes fazer duas coisas. Primeiro, um autoexame. Segundo, autodisciplina. O autoexame a gente percebe no versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Argueiro é a mesma coisa que resíduo de palha, que o equivalente mais próximo que a gente poderia pensar aqui é o cisco no olho do irmão. Acho que no texto paralelo, talvez em Lucas 6, se não me engano, é até essa tradução, cisco. Ele está dizendo aqui: por que você está vendo o cisquinho no olho do teu irmão, mas você não está vendo essa trave que está no teu próprio, diante do teu próprio olho? E trave é uma viga, é uma coluna. Você está querendo ajudar o teu irmão, você está vendo um cisquinho, querendo ver, investigando, né, se empenhando, porque veja, para você encontrar um cisco no olho de alguém, não dá para ver de longe, você tem que se aproximar, você tem que querer mesmo enxergar. Né? Então, como é que você está vendo isso no olho do teu irmão e você não está reparando nisso que está diante dos teus olhos, uma trave desse tamanho? Então a ideia é que nós temos que fazer um autoexame antes de qualquer coisa. Temos que reparar em nós mesmos, perceber claramente os nossos próprios pecados. E talvez a gente vai perceber essa discrepância que ele coloca no versículo 3. Talvez a gente vai encontrar diante de nós uma viga. Uma viga, um negócio enorme que nos impossibilita de enxergar qualquer coisa. Meu pai, há um tempo atrás, acho que um mês talvez, ele foi visitar nossos familiares em Itariri. Na volta, ele vai sempre de moto, né? Na volta, ele sentiu que alguma coisa entrou no olho dele. E aquilo incomodou, mas ele não tinha como tirar naquele momento. Então, ele voltou para casa e tal. E não saiu aquilo do olho dele. Minha mãe precisou agendar uma consulta de urgência no oftalmologista para ver o que tinha, né? E o oftalmologista teve que colocar ele num aparelho que pudesse realmente, nem imagino o que aquele aparelho faz, mas ampliar assim, muito o que estava lá dentro. E o oftalmologista percebeu que era um pedacinho muito pequeno de plástico que colou, né? Então, não dava para tirar. Nem ele próprio conseguia ver no espelho o que tinha. Teve que um oftalmologista, com todo o aparato tecnológico, encontrar o que estava lá dentro do olho dele. E muitas vezes é quase isso que a gente acaba fazendo com os nossos irmãos. A gente não examina tanto a nós mesmos, mas queremos examinar o nosso irmão. Então, a primeira coisa que Jesus está nos dizendo aqui, nós não podemos cuidar do pecado dos nossos irmãos sem antes fazer um autoexame, conhecer os nossos próprios pecados, as nossas limitações, nossas falhas. Mas, além disso, não só identificar, reconhecer os nossos pecados, mas também remover isto da nossa frente. Precisamos da autodisciplina. O versículo 4 e 5, ele diz: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro, essa é a ideia do tirar, né? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não só nós precisamos reparar, que é a palavra aí do versículo 3, reparar nos nossos próprios pecados, como nós devemos também tirar os nossos pecados, ou seja, eliminar, remover, expelir da nossa vida o pecado. Então, basicamente é isso que Jesus nos ensina. Como não agir em relação ao pecado dos nossos irmãos? Primeiro, não podemos julgar
como se fôssemos juízes. Segundo, não podemos tratar da vida espiritual do nosso irmão sem antes fazer um autoexame e também aplicarmos em nós mesmos autodisciplina. Bom, ok, nós vimos aqui o que nós não devemos fazer, como nós não devemos agir em relação ao pecado dos nossos irmãos. Mas então, positivamente, como nós devemos fazer? Como nós devemos agir em relação ao pecado dos nossos irmãos? Muita gente ouve o que Jesus está colocando aqui e fala, bom, então eu não posso... se eu ver meu irmão pecando, eu tenho que fechar, tenho que fingir que não vi. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Eu não posso fingir que não vi. Eu não posso agir com indiferença em relação ao pecado do meu irmão. Como então que eu devo agir? E aí eu quero aproveitar a oportunidade para analisar rapidamente com vocês o texto de Mateus também, capítulo 18. Vamos ao capítulo 18. A partir do versículo 12. Mateus 18, a partir do versículo 12, diz assim: Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99? Quando diz aqui deixar nos montes, é deixar de forma segura, não é deixar espalhado, né? Deixar elas seguras no monte, as 99, indo procurar a que se extraviou. E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E aí vem um ensinamento precioso, a partir do versículo 15. Como se deve tratar um irmão culpado? Diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha aqui o que Jesus está nos ensinando a fazer. Esse é um contexto de julgamento. Se o irmão cometeu um pecado contra você, você foi arguí-lo, você foi conversar com ele, ele não reconheceu, não mudou a sua atitude. Você trouxe mais 2 ou 3 pessoas no intuito de recuperar aquele irmão, de tratar o pecado do irmão, e ainda assim ele se manteve rebelde, endurecido. O que você faz, ou o que deve ser feito? Então, bom, a liderança deve tomar conhecimento, a igreja, vamos como igreja tratar da vida desse irmão, cuidar da vida espiritual dele. E se ainda assim ele se mantiver rebelde, então olha a sentença que Jesus nos diz que devemos dar: considerá-lo como gentil e publicano. Isso significa que nós vamos cortar relações? É óbvio que não. Significa que nós vamos procurar evangelizá-lo. Mas não, a partir daquele momento, nós não vamos mais considerá-lo como nosso irmão. Vamos considerá-lo como alguém que precisa ouvir o evangelho, precisa ser alcançado com a graça de Deus, porque alguém que mesmo arguido, mesmo confrontado no seu pecado, não reconhece, não admite, não busca a misericórdia de Deus, é alguém que com certeza não conhece a Deus. Então, ele diz aqui, a sentença é: considera-o como gentil e publicano. E ele segue dizendo: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus.
tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, isso que é feito entre os irmãos na igreja, no sentido de tratar a vida espiritual uns dos outros, isso está conectado com os céus. Versículo 19: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Veja que esse versículo 19 está no contexto de como tratar o pecado do irmão. Não é no contexto de, vamos concordar aqui que a pandemia vai acabar em 24 horas. Porque isso realmente não vai acontecer. Vamos concordar aqui que nós vamos ter um ano de prosperidade na nossa vida. Não, não é isso, não tem nada a ver. E as pessoas usam mal esse texto. E usam mal também o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E veja, Jesus não está falando num contexto de culto. E é verdade mesmo, quando nós estamos reunidos para cultuar, o Senhor está no nosso meio. Mas esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando de um contexto de tratamento do pecado do irmão. Ou seja, quando a igreja estiver reunida, irmãos estiverem reunidos, cuidando uns dos outros, colaborando com a santificação uns dos outros, o Senhor Jesus está dizendo, eu vou estar ali junto. Porque é isso que eu quero que aconteça entre vocês. Quando um de vocês, que são minhas ovelhas, se extraviarem, vocês precisam entender, o meu propósito é alcançar ele, que se extraviou. E eu vou usar vocês para isso. Então é dessa forma que nós temos que agir diante do pecado dos nossos irmãos. Não podemos agir com indiferença, passar de largo, fingir que não vimos. Nós temos, a partir do ensinamento de Jesus, o compromisso de cuidar uns dos outros, colaborar com a edificação, com a santificação uns dos outros, mas não podemos fazer isso como quem não possui pecado, entendeu? Eu não posso cuidar da vida espiritual do meu irmão como se eu mesmo não tivesse pecado. E não precisa de igual cuidado e colaboração, no sentido de que, quando eu cuido de alguém, eu preciso entender que eu também preciso ser cuidado. Eu também preciso ser cuidado. Não há relação de superioridade entre irmãos. Uns mais superiores do que outros. Todos nós, usando um português bem fácil para todo mundo entender, somos farinha do mesmo saco. E precisamos uns dos outros. Somos pecadores em processo de santificação. Deus opera a santificação nas nossas vidas e nós cooperamos com Ele nessa obra, na nossa própria vida, mas também na vida uns dos outros. Então, quando alguém na igreja está em pecado, eu não posso achar que eu não tenho nada a ver com isso. Não posso. Por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, e cada igreja tem os seus métodos, né? Mas na Igreja Presbiteriana do Brasil, cada membro da igreja tem todo o direito, né, de se aproximar de um irmão ou outro que eventualmente possa estar em pecado com o objetivo de colaborar com a vida dele. E tem também o direito de repente, apresentar um documento ao conselho, fazer uma denúncia, fazer uma queixa. E alguns se assustam quando nós falamos da possibilidade do processo eclesiástico, em que presbíteros e pastores se reúnem como tribunal. Alguns se assustam com isso, mas peraí, a Bíblia não fala para não julgar? Sim, fala. Mas dentro desse critério que a gente está colocando. Não como superiores, não como pessoas que não têm pecado, não como pessoas que tem justiça própria, não, mas como irmãos que amam aquele que se extraviou e que se empenham para recuperar, para trazer de volta.
Para finalizar, então, 3 aplicações. Primeiro, não se permita vestir a toga de um juiz ou o jaleco de um médico quando se tratar dos seus irmãos. Ou quando se tratar do pecado dos seus irmãos. Não se permita, evite. Sonde o teu próprio coração. Veja se você não tá vestindo a toga. Veja se você não está vestindo o jaleco achando que é você que vai trazer a solução para o pecado de quem quer que seja. Não se permita. Coloque um freio na sua língua, na sua mente, no seu coração. Não se permita. Segunda coisa, não se permita agir com indiferença ou pensar que você não tem nada a ver com a vida espiritual dos seus irmãos. Também não se permita isso. Se vier no teu coração essa ideia de que não, isso é coisa do pastor tratar, isso é coisa do fulano que é mais experiente tratar, eu vou ficar aqui, deixa rolar. Não se permita. Não se permita. Talvez o que pode acontecer? Talvez você não tenha ainda a noção clara de como fazer para ajudar o irmão que está em pecado. Se esse é o seu caso, então busque conselhos, busque sabedoria, busque instrução. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Algum irmão fala, olha, pastor, eu entendo que eu preciso tratar, preciso ir até aquele irmão que está andando de uma forma que não é legal. Mas eu não sei como fazer. Isso pode acontecer. E não se sinta mal. Então, eu tentei orientar. Falar, olha, esse é um caminho, esse é um outro caminho. Vamos orar, vamos pensar em como fazê-lo. Agora, o que nós não podemos, em hipótese alguma, é agir de forma indiferente. Ignorar, achar que a vida espiritual dos outros não tem nada a ver com a gente. Não nos permitamos esse tipo de pensamento. Terceira e última coisa, agora de forma positiva, Foram 2 nãos até agora de forma positiva. Cuidemos sim da vida espiritual uns dos outros, mas seguindo os princípios do reino. Seguindo os princípios do reino de Deus. Lembram das bem-aventuranças? A primeira delas, bem-aventurados os humildes de espírito. Então, seja humilde. Reconheça que você é um pobre espiritualmente. E não há justiça própria em você, que você é pecador. Então, faça um autoexame. Se autodiscipline. Elimine a trave que está no teu olho. Lembre também da mansidão. Também está lá nas bem-aventuranças, mansidão. Quando formos tratar do pecado de alguém, temos que tratar como se nós estivéssemos sendo tratados. Como que você gostaria de ser tratado caso você estivesse em pecado? Assim trate também o seu irmão. E aqui dentro dessa questão da mansidão, um detalhe aqui de passagem, Se um dia você for arguido, confrontado por causa de algum pecado, não tire da manga esse versículo, vocês não têm o direito de me julgar porque vocês são pecadores, tanto quanto eu. Não faça isso, porque isso denota imaturidade, falta de conhecimento bíblico, falta de relacionamento com Deus, falta de humildade de espírito, falta de tudo. Tá bom? Não faça isso. Tenha a mansidão de reconhecer, de ouvir. Se permita ser aconselhado, confrontado. É a melhor coisa para você. Não, mas estão falando e isso não é verdade. Ok, não tem problema nenhum. Jesus foi o mais injustiçado, ele, o que completamente isento de todo pecado, foi pregado numa cruz. Por que nós não achamos que não podemos ser em algum momento injustiçados? Quando formos injustiçados e de repente até humilhados injustamente, devemos olhar para Cristo. Devemos manter a mansidão. E outros princípios mais, a misericórdia, o amor, Devemos cuidar sim da vida espiritual uns dos outros, mas seguindo os princípios do reino de Deus que Jesus tem nos ensinado.